a aula. A aula de hoje, que já começou a ser gravada, é uma aula relacionada à semana 2, né? A semana 2 aí do seu material, tá? Nessa semana 2 eu tenho o quê? Na semana 2 eu tenho um item que é, vamos dizer assim, se o bolo começou com a globalização, eu tenho um ingrediente do bolo que eu tenho que colocar nesse recheio hoje. O ingrediente chama-se DIT. Você vai assim, o que é isso? DI, D de dado, I de esperto, estou brincando, I de um monte de I, né? E T de trabalho, tá? Então, I de internacional, I de interno, I de um monte de I, tá? Então, o que significa isso? Significa Divisão Internacional do Trabalho, DIT, D, divisão, I, internacional, T, trabalho. Certo? Agora, quando nós analisamos isso, nós precisamos da ajuda de imagens. E é isso que nós vamos fazer agora, aqui. Né? Vou usar as imagens que estão aqui, para nos ajudar. Certo? Só que nós não vamos ir para a última, né? Nós temos que ir aqui para a primeira. Quem ainda não entrou, pode entrar, que a casa é sua, vamos dizer assim, né? Não tem a necessidade de entrar no começo, pode entrar durante, né? Então, eu tenho aqui 14 alunos, pode aumentar o número de alunos, pode entrar mais gente. Tá? Então, o tema da segunda semana, globalização e divisão internacional do trabalho. Nós vamos começar visitando essa imagem, que é uma imagem que nós já usamos ela ontem. O sistema capitalista ele já viveu 3 fases, 3 momentos. O comercial, o industrial e o financeiro. É lógico que eu estou vivendo o terceiro momento. O terceiro momento, que é o momento financeiro. Só que o financeiro nós vimos ontem, né? O financeiro eu posso também chamar ele de um outro nome, que eu fiz questão de colocar aqui no cantinho, que é o nome o quê? Informacional. Informacional. Mas o que significa isso? Significa que a nossa vida é cada vez mais governada pela tecnologia. Tá certo? Vou mostrar para vocês um livro que eu estou lendo. Um livro. Isso aqui, ó. 21 lições para o século XXI. Desse escritor israelense, Yuval Noah Harari, né? E ele está falando para nós, para o Evaldo, para a Alana, para a Ana Gabriela, para o João Roberto, para todo mundo que está aqui na sala, tá? Que se eu não tomar cuidado, que bom que o Rafael conseguiu chegar, se eu não tomar cuidado, a tecnologia toma conta do pedaço. Você fala assim, professor, mas você está de gracinha com a gente, a tecnologia toma conta do pedaço há muito tempo. Ela toma conta do pedaço se eu quiser. Certo? Mas ela está aqui, ó. Você não tem aula se não fosse a tecnologia. Bom, não tem aula se fosse a tecnologia, não tem aula se fosse a minha fala. Não tem aula se vai ter um vídeo daqui a pouco que eu vou colocar para vocês, tem a fala de um professor. Não é uma máquina que está falando. Né? Não é um robô que está falando. São pessoas. Sou eu. É você que daqui a pouco vai participar da aula, vai responder algumas perguntas. Então, e essa participação, nossa, ela faz toda a diferença. A tecnologia, ela é importante. Ninguém está falando que ela não é importante. Tudo bom, Rafael? Tá? Ela é importante. Mas ela não é tudo. Tá? Certo? Ela não substitui a grandeza da inteligência humana. Até porque é a inteligência humana que produz a tecnologia, que cria, que inova, que aprimora a tecnologia. Né? O fonezinho do ouvido aqui. Pois é, o fonezinho do ouvido aqui, ó. Aqui, ó.
Eu poderia ter um outro fone? Poderia, até eu quero um outro fone sem ser esse, que parece que eu estou jogando um LOL. Tá? Mas, além do microfone que está aqui, eu tenho a capacidade que não está na tecnologia, está dentro da minha cabeça. Está dentro da cabeça do Rafael, está dentro da cabeça do Nicolas, está dentro da cabeça de todo mundo, da Maria Isabel, né, da Maria Júlia, da Mariana Faria, está na cabeça de vocês. E está até na cabeça de quem não está aqui. Tanto é que eu fiz questão ontem, e farei isso hoje de novo, a aula está sendo gravada, né? E depois nós vamos baixar essa aula, filtrar ela, colocar lá no YouTube, né? Estou brincando lá no YouTube, e a partir de lá eu coloco para vocês no grupo, vocês podem ter acesso à aula de ontem, a aula de hoje, a aula da semana que vem, que nós vamos gravar uma delas. Toda semana nós vamos ter uma aula ao vivo. E como eu fiz com o nono C, essa semana, que já foi a segunda aula ao vivo, a terceira do nono C vai ser segunda-feira. Só que a terceira do nono C vai ser uma terceira que nós vamos fazer um teste, nós vamos fazer um debate na aula. Certo? Então já prepare aí os canhões, né? Os debates, vocês que gostam de falar bastante, Rafael, Ana Gabriela, quem mais? Alana, Maria Júlia, né? Já dá uma olhada Ana, prepara. na semana 1, na semana 2, na semana 3, então vamos ter elementos aí, né? A minha função aqui vai ser de advogado do diabo, né? Eu vou começar os debates, né? E depois vou abrir espaço para que vocês participem. Tá? Então, a próxima aula nossa ao vivo, ela será uma aula de debate. Então, vai ser uma aula que não vai ter esse monte de palavrório aqui, vai ter mais a gente falando, discutindo, debatendo. Só que toma cuidado, que vai ser tudo gravado, tá bom? E depois os debates também vão ser colocados lá no YouTube para que nós fiquemos pela posteridade. Olha que legal. Você, daqui a pouco, você visita o ano de 2020, um ano complicado pra caramba, e você chega lá e pensa assim, puxa, passei por 2020, mas está lá gravado o que eu fiz, o que eu debati, né, o que eu participei, né? Vai ser bem interessante, vai ser o lado bom de 2020, o lado do aprendizado de 2020, tá? Porque até em situações difíceis eu consigo aprender, ou usando um provérbio chinês, das nuvens mais escuras que geralmente vêm as mais fecundas tempestades, né? Então é um pensamento interessante, né? Melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão, né? Outro pensamento legal para esse momento, não é mesmo? Na sexta-feira deixando a gente inspirada, tá? Que bom, né? Agora, vamos ter inspiração para entender esse conceito. Qual conceito? Esse conceito aqui, ó. Adite, o I, né? O I, de imaginação. Mas o I aí não é de imaginação, né? O I aí é de internacional. Tá? Em outras palavras, traduzindo esse conceito, adite define o que cada país presta no mundo. Para que ele serve? Para que o Brasil serviu na época que nem era país, na época que era colônia de Portugal? E para que o Brasil serve hoje? Ah, mas não mudou nada. É a mesma coisa lá de Cabral. Lá. Não. Tem coisas que mudaram-se. Né? Muita coisa mudou, na verdade. A nossa percepção de mundo mudou demais. Né? O Brasil hoje é um país que tem uma quantidade bem menor, por exemplo, de analfabetos. Né? Quando eu olho o século XVI, o século XVII, o século XVIII, o século XIX e até a primeira metade do século XX, lamentavelmente, a maior parte da população era analfabeta. E hoje não é. Certo? Então, entender a DIT é entender como que a economia funciona na relação entre os lugares, entre os territórios. Seja na história do passado, seja na história de hoje.
Vamos voltar aqui. Tá. Hoje. Essa é a imagem de hoje. Essa aqui é do século XIX, início do século XIX. Essa aqui é do Brasil colônia, que também está aqui. Certo? Porque no Brasil colônia, o que eu era? Eu era propriedade de Portugal. Portugal era dono do Brasil. E aí o que eu mandava para Portugal? Metais preciosos, especiarias, escravos. O que as metrópoles mandavam para nós? Manufaturas. Quem que ficava com o lucro? Quem ficava com o lucro? Alguém arrisca aí? Pode participar agora. Quem ficava com o lucro? Quem ficava com o lucro? Lucro. Alana, Rafael. A metrópole? A metrópole. Né? Pode abrir eu sei que vocês são responsáveis. Pode abrir o microfone aí, não tem importância não. Só do Rafael que está aberto. Pode abrir os outros aí. Ó, a metrópole ganhava. Certo? Aí você está lá com o Adriano, que eu acho que é o professor de vocês de história. Vocês sabem Não. que... Quem que é o professor de história de vocês? Angelita. Angelita, show de bola. Tá, então a Angelita já comentou com vocês lá o ano passado, vai falar disso de novo esse ano, mas muito ano passado, nós tivemos uma revolução industrial. A revolução industrial vai modificar essa relação entre colônia e metrópole. Porque agora a colônia ela vai consumir produto industrializado daqui embaixo. E o que ela vai continuar fornecendo? Produto primário, agrícola, mineral, fóssil. O que é fóssil? Petróleo, carvão mineral, gás natural. Tá? Então, esse tipo de relação, novamente, desculpe o palavreado, mas é esse mesmo, quem continua levando chumbo? Ou levando prejuízo? Os pobres. O pobre, no caso, é o pobre que vive nas colônias. Certo? E quem que está ganhando? As metrópoles industrializadas. E aí, nós que não somos bobos nem nada, eu volto aqui, eu passo aqui. A coisa estava tão forte que no início do século XIX, 2 países europeus querem ser dono do mundo. Né? Na verdade, um aqui já se comportava como dono do mundo. E teve um outro aqui que estava de olho arregalado, querendo ser dono do mundo. Esses 2 países, dá para identificar quais são? Quais são esses 2 países? Espanha e Portugal? No século XIX? Não. No século XVI, sim. Tá. Inglaterra e Estados Unidos. Não, ainda não. Estados Unidos, daqui a pouco ele vai aparecer, mas por enquanto não. Início do século XIX, quem está aqui 1800. cortando os pedaços do bolo? Um é a Inglaterra, o outro é qual? O dos olhos arregalados aí. Quem é? É a Rússia? Mais baixinho, né? Mais baixinho, 18. França. É a França. Podia ser a Rússia, sim, tá? A Rússia daqui a pouco também vai meter o bedelho aí. A Rússia vai meter o bedelho, os Estados Unidos vai meter o bedelho. Tem um de zoinho puxado que lá no século XIX já vai começar a meter o bedelho, só que não é a China. Lá no século XIX, o de zoinho puxado que vai começar a querer abocanhar o mundo é quem? Século XIX. O Japão. No século XX, final do século XX, aí eu tenho a dona do pastel, a dona que nós estamos aí toda hora lembrando, né, da sopa de morcego. Mas isso é bobagem, tá, pessoal? Ninguém sabe ao certo qual que é a origem do coronavírus. Tá? Pode ser que ele já estivesse aqui na face da Terra há bem mais tempo do que foi registrado, até porque como que eu vou avaliar o surgimento de um indivíduo que eu não o vejo? Né? Situação aí para a gente pensar bastante, porque eu vejo muita coisa compartilhada aí, muita bobagem sobre China. China não é santa, né? Mas está muito longe de ser a grande capeta da humanidade hoje. Né? Bom, a figura, eu vou até tirar a minha careta daqui, a figura que é mais importante dessa aula é essa aqui. Essa figura aqui. O capitalismo financeiro, que é a fase que nós estamos vivendo. Certo? E na fase que eu estamos vivendo, o que aconteceu? Aconteceu 2 momentos. Ó. Essa dite clássica aqui é o período que nós chamamos de Guerra Fria.
Guerra Fria. Estou colocando setas aí, parabéns. Tá? Agora, a que mais nos interessa, já que vocês colocaram seta aí, a que mais nos interessa é essa daqui, ó. Essa daqui. Inverteu? Inverteu. Essa daqui. Vamos colocar de outra cor? Vamos colocar de outra cor, cor bonitas. Vamos colocar de qualquer cor que apareça, tá lá. Né? Aqui, ó. Essa daqui. E o que eu estou comprando? Eu sou quem? Eu sou aqui, ó. Países subdesenvolvidos, industrializados. O que eu compro? Produto industrializado com tecnologia superior. Eu recebo empréstimo, investimentos em tecnologia especulativa. E o que eu forneço? Eu forneço? Forneço? Deixa eu ajeitar a seta aqui. Eu forneço? Chega aqui, seta. Vem para cá. Vira um pouquinho. O que eu estou fornecendo? Isso daqui, ó. Produtos primários, produtos industrializados, capitais, juros, royalties e lucros. Você fala assim, professor, como que eu estou mandando lucro para lá? Eu já mandava antes. Hoje eu mando de outra forma. Quem que é a principal ferramenta para mandar... Ó, a seta chegando até aqui, ó. Né? Para mandar lucro para o mundo desenvolvido. Quem é o principal? Imagem de ontem de novo que volta. Aí, ó, quem que é o elemento? Quem que é a ferramenta? Quem é a danadinha que acaba dominando grande parte da economia mundial? Como é que é o nome dela? Delas, transnacionais. Né? E aqui, pessoal, a hora que você vê essa aula de novo, aí você para o vídeo, né, nesse ponto aqui, porque aqui tem tudo que você precisa para resolver muitas questões lá da sua aula sobre divisão internacional do trabalho, que é a semana 2. Tá? Tem as 4 características básicas das transnacionais e tem qual que é a importância delas no momento atual, no momento da pandemia, do depois da pandemia, do antes da pandemia. Né? Pessoal, mas é muito complicado isso. Não é não. Não é não. Eu dependo delas. Eu dependo disso daqui, ó. Só que o que elas perceberam? Que eu posso produzir um produto, no caso aqui o avião, dependendo de vários países. E aí eu lanço uma pergunta no ar. Qual que é a pergunta? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: com essa estratégia de produzir em vários países, a chance de lucro de uma empresa transnacional é maior ou menor? Maior. Maior. Muito bem. Porque, na verdade, o que eles querem aqui, doutor Rafael Neri? É mão de obra mais barata, não é? Exatamente. Ou, falando de outra forma, eu posso chamar isso do que? Redução de custos. Ah, mas como é que eu vou conseguir juntar as peças? Aí eu tenho uma reação esquisita, não é isso? Como é que eu faço para juntar as peças? Eu estou no século XXI. No século XXI, as condições de transporte são o quê? Eficientes. São rápidas. Então, dá para juntar as peças de um avião num determinado país, do avião, do carro, do celular, de qualquer produto. Lógico que tem produtos mais simples que eu não preciso ficar juntando peça. Mas no caso de produtos mais sofisticados, como um avião, um carro, um celular, eu posso depender de vários países. Aliás, quando eu falo disso, Rafael, eu lembro de uma situação que me entristece bastante, sabe? Porque a hora que eu olho nesse celular aqui, quando eu estou falando disso, não é toda hora que eu olho no celular eu lembro disso, mas quando eu falo dessa situação eu lembro. Eu lembro que esse celular que eu tenho aqui, o celular que está sendo usado aí por você para visualizar essa aula, é um celular que dependeu provavelmente de trabalho infantil. Porque dentro desse celular aqui tem um ingrediente chamado cobalto. E as maiores minas de cobalto do mundo ficam no Congo, na África. E são minas que utilizam trabalho infantil para retirar o cobalto dela.
Então, quer dizer, se você pensar dessa forma, você começa assim, não vou usar o celular porque ele só existiu graças ao trabalho infantil. Mas é o mal e a bênção da tecnologia. Porque se, de um lado, a tecnologia, como alerta que o Albert Einstein, ela ultrapassa a nossa humanidade, quer dizer, ninguém vai ficar pensando em criança passando fome, trabalhando, retirando cobalto da África, ao usar um celular. Né? Mas, na verdade, esse celular, esse cobalto, é o nosso desejo de possuir. Né? Aí nós entramos numa discussão filosófica. Tá? O que é mais importante, ter ou ser? Né? Eu fico com o ser. Né? Só que eu não posso ser demagogo e achar que o ter não é importante. Se eu não tivesse dinheiro, por exemplo, hoje eu não almoçava. Né? Mas eu não posso reduzir a minha vida ao ter. Porque ter dinheiro para almoçar é o básico. Tá? Eu não preciso comprar comida à toa. Né? Jogar comida fora. Né? Porque a partir do momento que eu desperdiço um bem, um item básico, eu, de certa forma, estou valorizando a minha luta contra a humanidade. Usar a tecnologia a nosso favor é válido. Usar a tecnologia contra a gente é desumano. Né? É mais ou menos isso que é o recado da frase do nosso amigo Albert Einstein, o grande gênio do século XX. Pessoal, o doutor Rafael, a doutora Alana, provavelmente perceberam que as relações entre os países são relações desiguais. Né? Desiguais. Muito bem. Nessas relações desiguais, eu tenho duas situações importantes a serem destacadas. Tá. Primeira situação. Eu posso dividir o mundo em dois, igual tem no exercício lá da semana 2, tem lá para dividir o mundo em dois, país pobre, país rico. Acho um termo inadequado. O certo do país pobre era colocar subdesenvolvido, do rico colocar desenvolvido. Mas tá bom. Né? E a segunda ideia. Nós sabemos que na prática nós temos uma disputa quase bipolar de novo. Quem disputa hoje o domínio do mundo? Estados Unidos e China. Exatamente. E onde eu vejo isso? Eu vejo isso nas transnacionais. Eu vejo isso nessa figurinha que tem lá na sua apostila. Eu vejo isso nas transnacionais dos Estados Unidos. Vejo na China também. Vejo um monte de porcaria que eu tenho que é chinesa. E um monte de coisa que eu vejo que é norte-americana. Grande parte da televisão que você assiste é de onde? Dos Estados Unidos. Grande parte das coisas que você compra é de onde? É da China. Se você ainda guarda aquela caixa de brinquedos seu, você vai perceber isso. Que grande parte dos brinquedos que você já comprou na sua vida são chineses. E grande parte dos desenhos animados que você já viu são americanos. Não poderiam ser brasileiros? Né? Poderia ser. E tem. Né? O brasileiro é criativo, o brasileiro é inteligente. Só que o que eu busco? Eu busco aquilo que é mais fácil. É mais fácil o Bob Esponja. É mais fácil os Minions, meu malvado favorito, do que produzir desenhos nacionais. Porque nacional, credo, é do Brasil, credo. Porque hoje você percebe que na pandemia eu estou revendo isso. Né? Vamos valorizar o que é nosso? Pois é, estou escutando muito isso agora. Que bom. Espero que depois da pandemia eu continue valorizando os nossos desenhos animados, os nossos filmes, né? As nossas produções artísticas, teatro, cinema, né? E também os nossos produtos. Será que conseguiremos ceder à tentação de comprar mais barato o brinquedo made in China? Sei não. Hein? Tenho lá minhas dúvidas. Agora, o desenhinho que está aqui, ele mostra bem o cenário em disputa. Por que o cenário em disputa? Porque quando a gente fala de disputa, a gente já lembra de uma guerra, a gente lembra do MMA, um bando de homens, vendo dois homens brigando, né, batendo um no outro. Né? Que romântico, não é mesmo? Agora, a briga que há hoje no mundo é uma briga o quê? É uma briga
Econômica? Econômica. Exatamente. Vocês já estão acompanhando o raciocínio aí, muito bem. Tá? E nessa briga econômica, quem vai ganhar? Aí você fala assim, eu quero que os Estados Unidos ganhem. Aí o outro vira, eu quero que a China ganhe. Eu sou mais maquiavélico, eu quero que os dois percam. Né? Na verdade, a resposta não tem resposta. Tá certo? Se eu analisasse hoje, dia 29 de maio de 2020, eu tenho uma vantagem ainda dos Estados Unidos. O maior PIB mundial é americano. Só que, por outro lado, o país que mais vende no mundo ainda é a China. Né? É engraçado porque o que mais vende é a China, o que mais compra é os Estados Unidos. Né? Então, esse comprar demais também aumenta a importância americana. E o vender demais aumenta a importância chinesa. Tá? Mas a distância entre China e Estados Unidos na questão econômica já foi muito maior. Então, há uma proximidade, né, do PIB americano do PIB chinês. Então, é possível que até 2025 a China ultrapasse os Estados Unidos em PIB? É possível. E é possível também os Estados Unidos conseguirem voltar a crescer e a China não alcançar eles? É possível. É possível a China cair, né, depois da pandemia e, de repente, ficar mais essa distância entre Estados Unidos e China permanecer? Também é possível, pessoal. Uma coisa que nós temos que perceber quando nós analisamos o mundo, né? Nada permanece. Estou parecendo provérbio budista. Nada existe para durar. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Até rimou, né? Até pareceu poesia no final do dia. Tá? Mas é uma situação prática. O que eu devo fazer é acompanhar, pessoal. Ô, Evaldo, mas também não tem a possibilidade de acontecer com um dos dois, igual aconteceu com a Inglaterra? Porque antigamente ela era o pico industrial. E com o desenvolvimento de outros países, ela caiu. Não pode, talvez, ter alguma possibilidade de acontecer isso com os A outros países? possibilidade, Rafael, é lógico que ela existe. Né? Só que a vantagem dos Estados Unidos e da China, né, tem uma frase, né, que eu acho que eu já usei na sala, o inteligente aprende com seus próprios erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Né? Uhum. Então, de certa forma, eu coloco tanto um quanto o outro como sábio. Eles já observaram o que deu errado na Inglaterra. Né? Pode acontecer deles cometerem os mesmos erros. O ser humano tem algo que chama esquece. Né? Ele esquece e faz o mesmo erro do passado. Está parecendo a reação de muitas pessoas em relação ao coronavírus. Né? Sabe que vai dar ruim, igual deu na gripe espanhola, faz o quê? Faz igualzinho fez lá atrás para, de repente, ser infectado. Mas, pelos erros que a Inglaterra cometeu lá no século XIX, eu vou tentar não cometer. Certo? Porque qual foi o erro, não só da Inglaterra, Rafael? Foi um erro da Europa. Eu vou resolver as coisas na guerra de fato. Uhum. E quem que se danou na Primeira Guerra? A Europa. Quem que se danou na Segunda Guerra? A Europa de novo. Bis Europa. Né? Bis, ó. Né? E quem que saiu ganhando na Primeira Guerra fora da Europa? Estados Unidos. Quem saiu ganhando na Segunda Guerra fora da Europa? Estados Unidos e a União Soviética. Tudo bem que a União Soviética. Uma parte dela fica na Europa. Mas quem que perdeu? A Europa. Porque, ao contrário de tentar fazer acordos comerciais, resolveu partir para briga. E quando eu falo acordo comercial, Rafael, Alana, não é acordo com o meu inimigo, não. É acordo com o meu aliado. Certo? Está me vendo na cabeça aqui, Rafael e demais alunos aí, João Roberto, está me vendo na cabeça aqui uma situação. Qual que é a situação que está azucrinando a minha cabeça aqui? Sabe qual é a situação? Que você até pode pesquisar depois aí para você entender melhor. A China lançou um negócio de rota da seda. Até se eu achar a foto aqui, eu vou colocar para vocês no grupo aí. Não vai ajudar vocês, mas vai ajudar a entender. Essa danada dessa China está procurando aliado. E os Estados Unidos? Também. Né? Então é difícil você saber nos próximos meses, nos próximos anos, quem vai ganhar. Agora, vamos ser pensamento para nós agora. Última observação da aula.
Geralmente eu coloco como última observação da aula um pensamento. Né? E esse pensamento é para cada um de nós, sobre o futuro. É do Victor Hugo, pensamento que eu gosto bastante. Tá? Em que ele compara o futuro a vários nomes. Né? Para quem é fraco, para quem é medroso, esse medroso aqui também eu chamo de preguiçoso. Tá? E o valente que eu chamo também de persistente. E valente parece aquele cara que vira igual um pombinho na hora do recreio e fala assim, vamos brigar, né? Não é esse tipo de valente que eu estou falando. Tá? Então, o fraco, o futuro é inalcançável. O temeroso, o medroso, é o desconhecido. E o valente, o persistente, o inteligente, o estudioso, o questionador, é a oportunidade. Eu gostaria que nós encaixássemos mais na oportunidade e vejo com que o nono B tem toda a chance de ser encaixado aí nesse futuro de oportunidades muito boas para todos vocês. Tá bom? Hoje deu mais certo, semana que vem dará mais certo ainda, tá? E daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou estar aqui no grupo aqui orientando mais uma situação. Mas na semana que vem tem mais, tá bom? Abração aí. Tchau, Val. Tchau. Nem doeu, vocês viram, né? Então foi bem tranquilo.